Artigo 10º. O Conselho Pleno do CMC é composto por todos os conselhos titulares das cadeiras representativas dos segmentos culturais, detentores de mandatos eletivos, consoante artigo 2º da Lei nº 710, de 3 de setembro de 2003, alterado pela Lei nº 1776, de 1º de outubro de 2013, e regulamentado pelo Decreto nº 3.714, de 6 de junho de 2017. Artigo 11. Compete ao Pleno e às comissões especiais do CMC a apreciação dos projetos culturais de sua competência. Parágrafo único. O regimento interno disciplinará as atividades de competência do Pleno e das comissões especiais do CMC, observado o disposto no artigo 3º deste decreto. Aí a gente só vai voltar um pouquinho. Qual é o artigo 3º? Que são as comissões especiais de avaliação que a gente já explicou aqui, né? Só para deixar claro. Artigo 12. Cada conselheiro titular das cadeiras representativas do CMC, do que trata o artigo 10 deste decreto, terá direito a um único voto e, em caso de empate, caberá ao presidente do CMC o voto qualificado de desempate. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às comissões especiais dispostas neste decreto. Artigo 13. Das decisões do Pleno do CMC não cabe recurso. Então vamos lá. Passamos pelas comissões especiais. 4 pessoas comissões especiais. O relator de cada comissão dá o ok. Projeto, vamos lá. Aí o que acontece? Se agenda as reuniões da comissão especial junto com o Conselho Pleno. O que é esse Conselho Pleno? São exatamente todos os conselheiros dos segmentos culturais que estão elencados e que a gente vai até apresentar no próximo tópico, que é o capítulo 3 do projeto cultural. Então, reunião com o conselheiro de dança, o conselheiro de artes cênicas, teatro, o conselheiro de música, conselheiro de audiovisual, conselheiro de literatura. Beleza. Então, comissão especial, que pode estar misturada ali essas expressões juntas, né? Passou justamente para todo mundo junto agora. Para quem estava em comissões especiais, ali subdivididas, vai passar por uma grande mesa de votação junto com o presidente do Conselho Municipal de Cultura. E aí, de novo, todos os projetos vão ser apresentados. Provavelmente o que acontece aí no regimento interno, o voto de cada conselheiro, de cada projeto de comissão especial, vai ser relatado. E aí tem o voto em conjunto. E desse voto em conjunto, se aprova se aprova pelo Pleno e se aprova pela comissão especial. Ou seja, teu projeto ele vai sendo, entre aspas, ruminado, né? Ele vai sendo digerido até que ele chega no ponto ali que ele vai ser tirado do papel ou não. E aí, o Conselho Pleno chegou à votação que dá empate. Metade quer o projeto, metade não quer o projeto. Então, o que acontece? O presidente do Conselho Municipal de Cultura dá o famoso voto de Minerva, que é o que garante o desempate. Não parece mais fácil como acontece? Então, é exatamente isso que está falando. Então, você tem o Conselho Pleno. Esses conselheiros titulares, como eu falei no começo do programa, eles são eleitos por seus segmentos, através de eleição realizada pelo próprio Conselho de Cultura. Então, você tem um tempo para que as pessoas possam se candidatar, pelo menos era assim nas edições anteriores,
antes da pandemia era assim, então o conselho liberava um tempo, as pessoas se candidatavam de cada segmento, e a partir daí se tinha até campanha, alguns conseguiam fazer campanha, mobilização dos seus, e chegava um dia que você tinha que ir lá, caso possuísse experiência no segmento, e voltar por aquele que você acha que é mais interessante para a sua área. E aí o conselheiro de cultura tinha 2 anos de trabalho com salário remunerado e tudo mais, e todas essas responsabilidades de um conselheiro de cultura de representar a sua classe. Então, é assim que aconteceu o processo. Eu acredito que agora também ele vai acontecer dessa forma, e a gente vai estar, né, esperando por isso. E por isso também acho que se assinou a essa versão da lei agora, mas os editais não vão ser abertos agora para captação de projetos. Por conta disso. Também precisa primeiro ver uma dotação orçamentária, vai precisar passar por votação, né, por votação dos conselheiros municipais de cultura, que vão aqui, como vocês perceberam, que vão gerir esses projetos, análise desses projetos, e até chegar na versão de contemplação de quem estiver colocando o projeto para análise aí. Então isso vai tomar um tempo. Não, se você quer de Manaus e tem a pretensão de fazer projeto em Manaus, então ainda acredito que você vai ter um tempinho aí para pensar, se você ainda não fez uma estratégia de quais projetos quer colocar na baila, fazer uma estratégia do que você quer fazer com um agente cultural ou com uma empresa, enfim. Você pode estruturar o seu projeto, você pode formatar o seu projeto, que eu acho que ainda vai levar, eu acho não. Há grandes possibilidades de que todo esse processo até chegar na hora do edital, né, de contemplação de projetos, vá demorar um pouco, tá bom? Então vou fazer o seguinte, a gente já tem quase 1 hora de projeto, eu vou passar direto aqui para o capítulo 3, que são os projetos culturais. Se eu não me engano, esse é o último tópico que a gente tem para explicar hoje. E aí, a gente passando esse projeto, essa etapa aqui, a gente encerra o programa, tá bom? Então a gente vai direto, a gente não vai dar o break agora, não, que geralmente a gente dá uma respirada para dar uma divulgação aí, mas a gente vai direto agora, tá bom? Então vamos lá, capítulo 3 do projeto cultural. Seção 1. Do processo no CMC. O projeto cultural apresentado ao CMC poderá ser inscrito em uma das seguintes modalidades: patrocínio, quando vinculado ao incentivo fiscal, ou doação, quando não vinculado a benefício fiscal. Artigo 15. Projeto cultural é a descrição do conteúdo de uma atividade cultural a ser proposta para obtenção de recursos provenientes da Lei de Incentivos Fiscais de outras fontes financeiras que esteja relacionado a uma ou mais das seguintes áreas: artes visuais, artesanato, audiovisual, bibliotecas, centros culturais, cinema, circo, dança, design, cultura popular, fotografia, gastronomia, literatura, moda, museus, música, multiplataforma, teatro, transmídia e preservação, e 20. Restauração do patrimônio natural, material e imaterial. Artigo 16. Os interessados deverão escrever o projeto cultural CMC, explicitando os objetivos, os resultados esperados e os recursos humanos e financeiros envolvidos, incluindo materiais, serviços próprios e terceirizados, nos termos dos editais publicados pelo CMC,
e disponibilizados no sítio eletrônico http://concultura.manaus.am.gov.br. 17. Os projetos culturais apresentados serão analisados tecnicamente pelas comissões especiais e pelo Pleno, como eu expliquei, observadas as suas respectivas competências disciplinadas neste decreto, segundo a sua admissibilidade, período de inscrição, alcance, orçamento e valores a serem aprovados, nos termos definidos em edital, devendo os aprovados serem oficializados pelo presidente do CMC e publicados no DOM. Primeiro, os projetos culturais submetidos à aprovação podem contemplar recursos próprios, bem como a cobrança de preços do produto final ou de ingressos para acesso ao bem ou serviço cultural, conforme critérios definidos em edital. Os projetos culturais podem ser documentalmente saneados nos termos estabelecidos em edital, antes da sua distribuição para as comissões especiais ou para o Pleno. E, artigo 18, a distribuição dos recursos observará cronograma estabelecido em edital, contemplando somente os projetos culturais aprovados. Então, vamos lá. Vamos por parte. Aqui tem uma dúvida que eu acho interessante. Que ele fala: o projeto cultural apresentado ao CMC poderá ser inscrito em uma das seguintes modalidades: patrocínio, quando vinculado ao incentivo fiscal, e doação, quando não vinculado ao benefício fiscal. Então, o que acontece? Na Lei Rouanet, quando explica isso, ele fala o seguinte: patrocínio, você tem direito à marca ali, com patrocínio e tudo mais, então você tem umas questões técnicas aí que você tem que colocar como marca, né? Um patrocínio, como a gente já está acostumado a ver. Você tem que colocar a sua marca no patrocínio, você dá o dinheiro, então você tem direito a algumas coisas. E doação, você tem umas características especiais que fogem dessa questão de patrocínio, de divulgação de marca. Aqui, no caso da lei municipal aprovada, a minha dúvida é que isso aí eu vou responder com eles e na semana que vem, na segunda parte, eu pretendo trazer essa resposta para vocês. O que eu entendo aqui? Que o patrocínio era a função que tinha, era a forma que você tinha de captar na primeira versão dela, que era igual à Lei Rouanet. Você entrava com um projeto, que entrava numa comissão especial, que depois entrava na votação no Pleno, e aí, se contemplado, você tinha um certificado, e desse certificado você poderia captar com as empresas, então você poderia designar uma empresa que aceitaria pagar por isso um patrocínio. Agora, isso aí a gente vai explicar lá na frente, como eu falei, a coisa mudou. Você tem uma nova forma de captação. Então, as empresas, elas podem entrar dentro do processo como eles estão designando amigos da cultura. Então, quem estiver apto habilitado, né, dentro do processo da CMF com o Conselho de Cultura, de tudo aquilo que ela pagar ISS, 80% volta para o município e 20% entra nessa questão do incentivo fiscal, que eu acredito que seja essa modalidade de doação. Quando não há vinculado a um benefício fiscal específico, mas a pessoa entrou dentro de um processo de entre aspas, parceria com o Conselho Municipal de Cultura e está doando parte da sua quitação de ISS para projetos culturais. E a partir daí, o Conselho Municipal de Cultura vai abrir um edital e dentro desse dinheiro aí, as pessoas podem colocar o projeto e podem ser escolhidas
podem ser escolhidas por essas comissões. Então, eu tenho uma dúvida aí muito grande nesse sentido. Já que não, no meu entender, não tem essa questão do patrocínio, de você estar indo com a empresa e ela liberar um valor para patrocínio, e que a doação, por que tem essas duas questões aí, né? Então, essa dúvida eu vou colocar, eu acredito que lá no final da lei tem um e-mail para dúvidas, e aí eu vou enviar essa questão para o Conselho Municipal de Cultura, e na semana que vem, já tendo essa resposta, a gente vai voltar aí nesse tópico para explicar essa dúvida que eu tô colocando para vocês, né? Será que dentro do que vamos ter agora é tudo doação ou é patrocínio? E como é que a questão do patrocínio vai funcionar? Então, para mim, não ficou muito bem claro essa questão específica aí de como as modalidades elas vão funcionar agora, tá? Então, eu vou mandar um e-mail para o Conselho Municipal de Cultura com essa dúvida. Na semana que vem a gente vai estar explicando uma segunda parte. E aí a gente vai colocando para vocês o que é o posicionamento deles em relação a esse tópico aí, tá? Ademais, a gente tem aqui as classes, né? Enfim, tudo aquilo que você pode colocar como um projeto, as artes visuais, o circo, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas algumas diferenças aí que a gente precisa deixar claro. Aqui eles separaram cinema de audiovisual, porque são linguagens diferentes mesmo. Audiovisual pode desenvolver muita coisa e cinema é uma coisa específica do audiovisual, né? Então, para mim essa divisão ficou muito bem clara nesse sentido. O que é interessante também, centros culturais, né, podem entrar com projetos de manutenção, especialmente, que eu acredito que nos editais que vão ser abertos vão estar regulamentados como vão ser essa questão de manutenção de centros culturais, mas isso é ok, isso pode entrar. Gastronomia, porque, no meu entender, é economia criativa e precisa entrar aí, para mim é perfeitamente normal, faz parte, né? Economia criativa, de novo explicando, a gente trabalha como matéria-prima soluções. Então, moda é economia criativa. Você está tendo ideias para lançamentos de tendências ou modas, né, temporárias, de tempos, né? Enfim, você tem mil e uma coisas que você, usando criatividade, soluções criativas, ideias, você pode chegar em soluções para a moda. Então, eu acredito também que tem muita coisa aí que parece ser estranha, mas é perfeitamente natural, multiplataforma, né? Desktop, aparelhos móveis, enfim, tem muita coisa aí que a gente já está utilizando no dia a dia, então ok, isso está dentro para mim, dentro dos parâmetros. Transmídia e preservação e restauração do patrimônio natural, material e imaterial, que eu acho que na cidade a gente precisa demais disso. A cidade é riquíssima na sua forma de preservação, de coisas que precisam ser preservadas, e eu acho que a gente não tem quase nada nesse quesito. Então, pessoas que trabalham com essa questão aí, comecem a pensar nos seus projetos aí para restauração, né? O processo aí ele explica que, em suma, o processo de edital, né, vai ser um processo que a gente já está acostumado com os programas de apoio. Você vai pensar o seu projeto, colocar objetivos, justificativas, ficha técnica, parará, 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 e a coisa vai caminhar nesse sentido aí. Outra coisa também que eu acho interessante, já falando de projetos, aqui no parágrafo 1 do 17, os projetos culturais submetidos à aprovação podem contemplar recursos próprios, bem como cobrança de preços do produto final ou de ingressos para acesso ao bem ou serviço cultural, conforme critérios definidos no edital. Ou seja, o edital vai dizer,
O dinheiro está disponível para você para desenvolver seu projeto. Mas se você me justificar que tem recursos próprios, o que precisa de uma parte, por exemplo, do recurso do Conselho de Cultura para fazer o projeto, ok. Você quer ter uma outra fonte de recursos que são venda de ingressos? Ok também. Então é isso que está dizendo. Mas tudo isso, o edital que vai ser aberto vai definir quais são os critérios para que isso possa acontecer. Mas que isso, pela regulamentação do próprio edital, pela regulamentação da própria lei, isso aí vai ser perfeitamente, pela lei, viável. Tá? Parágrafo 2 também é interessante, ó, os projetos culturais podem ser documentalmente saneados nos termos estabelecidos em edital antes de sua distribuição para comissões especiais ou para o pleno. Ou seja, explicando de novo. Então, o primeiro passo do projeto no Conselho de Cultura são técnicos que são designados pelo presidente do Conselho. Passou por aí vai para a comissão especial. Mas se já entre os técnicos estiver alguma coisa que precisa ser feita, segundo a lei, ele está dizendo que é perfeitamente normal ser saneado. Então o edital vai dizer, ó, não está legal, precisa de uma diligência, ou seja, vai ser estabelecida uma mensagem com o proponente dizendo que uma determinada parte do seu projeto não está sendo bem compreendida ou que precisa passar por alterações. E aí o proponente vai poder fazer e vai poder retornar para avaliação. Então é exatamente isso que ele está dizendo. E aí o artigo 18, normal, né? Distribuição de recursos observará cronograma estabelecido em edital, contemplando somente os projetos culturais aprovados, o que já acontece em qualquer edital cultural, né? É isso. Vamos voltar para cá, gente. Só ver aqui.